Boa tarde, meus irmãos. Apesar do número não ser ainda um contingente para aquilo que nós esperamos, mas a gente vai valorizar a presença de vocês e a pontualidade de vocês para esse nosso tempo aqui. Eu queria dizer que os pleitos eletivos, nós como igreja, e por onde eu tenho passado nesses 31 anos de ministério, eu sempre ofereço aos membros da igreja, ou aos membros diretos da família de membros da igreja, uma oportunidade para poder ouvir o que eles têm como proposta nas suas candidaturas, quer seja para o governo municipal, estadual, federal. E nós também temos oportunidade de não apenas ouvir as suas propostas, mas também de orar por eles e abençoá-los nessa designação em que nós cremos que o Senhor tem um chamado específico, uma vocação específica para poder estar junto a essas ações, quer seja da Câmara Municipal, quer seja do Executivo Municipal, quer seja a Assembleia Legislativa, tanto estadual quanto federal, quer seja a parte executiva do governo do Estado, até mesmo a federativa. Nós temos uma responsabilidade de poder orar por essas pessoas e somar a elas nesse propósito de serem instrumentos de Deus, bênçãos de Deus, aonde Deus designar. Então, eu queria dizer que o HIT, ele é um líder, entanto, uma pessoa que trabalha muito na nossa igreja, faz parte de muitas áreas nessa história como membro da igreja aqui, foi diácono da nossa igreja, atua de forma efetiva em algumas áreas específicas ligadas a movimento de casais, a Universidade da Família, o AN, que é um curso de aconselhamento para noivos, e também desenvolve trabalho junto ao Encontro de Casais, a Rede de Casais, em vários momentos de apoio, e também outros aspectos, como, por exemplo, a parte de TI da igreja, e as ações que sempre nós temos de dificuldade, que ele sempre se coloca à disposição para resolver. Então, ele é aquela pessoa que usa o seu dom de serviço para poder abençoar a nossa igreja. Então, nós somos gratos ao Senhor por essa história, por esse envolvimento dele em todas essas áreas. Nós queremos orar por ele, vamos ceder a palavra para ele, para que ele possa compartilhar a visão que Deus tem dado a ele, a sua proposta, para que possamos analisar, refletir e ao dia devido estabelecer a sua referência, não apenas nos números que o compõem como candidato a vereador, e estávamos falando ali, que ele seja eleito, e ele possa fazer a diferença na sua candidatura, no seu pleito eletivo junto ao governo municipal de Vila Velha. Vamos orar por ele? Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela vida do HIT, somos gratos ao Senhor pelo chamamento que o Senhor fez a ele para poder compor junto a esses candidatos, e se for da tua vontade, Pai, da tua permissividade, que ele possa estabelecer o ganho desse reconhecimento como representante do povo, a Deus não apenas compor a Câmara Municipal, mas fazer do seu mandato uma referência junto à Prefeitura, cobrindo, ó Deus, a Câmara Municipal com ideias, com a bênção, com cuidado e com a direção do Senhor. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela sua vida libada, pelo seu caráter, pela sua integridade, pela sua fé. Quero agradecer a sua fidelidade conjugal, seu casamento com a Cris. Quero agradecer, ó Deus, pelos seus filhos e agradecer, ó Deus, pelo valor que ele tem de família e pelo valor que ele tem, ó Deus, como servo do Senhor, filho teu. Que ele possa continuar sendo abençoado pelo Senhor e dirigido, que ele tenha sabedoria e discernimento, e que isso faça diferença não apenas nesse processo que envolve a sua candidatura, mas no exercício do seu trabalho, no exercício da sua vocação em todo o tempo. Que o Senhor possa continuar dando a ele essa lucidez e essa consciência de que, como filho do Senhor, aonde estiver, ele cumprirá o propósito maior da sua vida e do seu chamamento. Cuide dele, abençoe esse tempo entre nós, que nós possamos ouvir essas propostas e considerá-las em nosso coração, tendo a referência da sua candidatura como referência de uma pessoa importante a compor a Câmara Municipal de Vila Velha. Esteja nos abençoando neste tempo e sobre todo o futuro. Nós assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. E aí, pessoal, boa tarde. Só testar aqui o passador se está ok.
ter que fechar e voltar, peraí. Ok. Então, pessoal, eu botei um slide ali para poder me guiar um pouquinho no raciocínio, né? Então, assim, o objetivo de hoje é justamente aqueles 3 itens aí. Quem é o HIT, quem sou eu, por que ser vereador e algumas propostas, né? Então, uma referência de um versículo que eu guardo sempre no coração é Filipenses 4:8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A gente fala aqui, mente vazia, oficina do diabo, né? Então, ou seja, a gente deve sempre ocupar a mente com as coisas boas. Isso é o que eu guardo no meu coração, porque eu tenho aquele propósito de amanhã ser melhor do que eu fui hoje. Então, e assim por diante, né? E uma reflexão também que quando eu li, né, marcou muito a minha vida também, que fala o seguinte, ó: os rios não bebem da própria água, as árvores não comem do próprio fruto, o sol não brilha para si mesmo, as flores não espalham suas fragrâncias para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa, né? Isso mexeu comigo, porque realmente pensando, né, qual o propósito da nossa vida. Eu lembrei da mensagem do senhor quinta-feira, né? O que Deus, o que a gente sabe de Deus para a gente, né? O que a gente entende que Deus quer para a gente, o que a gente sabe da gente mesmo, como pessoa, qual o nosso propósito de vida, né? E isso marcou minha mente e meu coração. Aí, falando um pouquinho do HIT. Quem é o HIT, né? Eu tenho essa família linda aí, que Deus me deu, o privilégio de cuidar, né? Eu sou um servo de Deus, honesto, transparente, né? Isso é algo que eu guardo no coração, que o serviço, né, real, que eu aprendi lá nos Embaixadores do Rei, lá com os meus 10 para 12 anos, aqui nesta igreja, né? Fui batizado aqui aos 14 anos de idade, no dia do meu aniversário, já tem 30 anos, pastor, olhando assim. Então, seguindo ali, eu amo a minha família, eu vivo por esses 4, que é a Cristina, que está lá atrás, no fundo, meus 2 filhos estão por aí. E, na verdade, o João está por aqui, né, amor? A Maria Vitória está em casa porque o bebê dormiu. Eu sou microempresário, há 18 anos eu tenho empresa de TI, de serviços de informática, né? Sofrendo esse tempo todo aí, né, que ser empreendedor não é mole, né, gente? E na área de tecnologia, então, e atuo nesse mercado, né? Nesse processo aí, eu trabalhei 3 anos e meio, nesses últimos 3 anos e meio, em 2 secretarias da prefeitura, né? A convite do Arnaldinho, para poder estar inicialmente na Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação, onde a gente desenvolveu um trabalho ali, onde toda a parte de infraestrutura da prefeitura e todas as secretarias municipais, né, tinha um suporte nosso ali, da nossa secretaria. E foi um momento de grande aprendizado também, né, nessa vida pública que, como microempresário, eu nunca tive essa experiência, né, e foi um grande aprendizado, né, nesse processo aí. Tendo a necessidade na Secretaria Municipal de Saúde, da área tecnológica, normalmente lá quem mexe nos sistemas são enfermeiros que têm um conhecimento um pouco de tecnologia, então não tinha ninguém de tecnologia mesmo, formação de TI, e eu fui transferido para lá para poder ajudar e dar suporte nessa secretaria, né? E ali eu pude conhecer o universo que é a Secretaria de Saúde. Ali existe muita necessidade no nosso município, né? Como o nosso prefeito falou, ele pegou a prefeitura sucateada realmente, as unidades de saúde, muita coisa assim, largada, né? Não tinha investimento, não tinha nada. E isso, ele como com a proposta de digitalizar as coisas, trazer para o digital, trazer a prefeitura, né? Eliminar papel. A gente foi trabalhando ali em todas as unidades de saúde, na verdade, em todos os equipamentos de saúde, né? Porque existem as unidades de saúde, existem também CAPES, outras áreas da saúde que tem um local específico para poder cuidar daquele nicho, daquele público, né? E ali eu consegui acompanhar de perto, fiscalizar alguns contratos, ser gestor de alguns contratos. Com relação à infraestrutura de TI nas unidades de saúde, nós conseguimos renovar em todas as 22. Né? A parte de computadores novos também eu consegui implementar
tudo coordenando as equipes, né? Implementar computador novo em todas as unidades de saúde. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho ali. Recentemente, eu saí na metade do caminho ali de implementar o Wi-Fi em cada unidade de saúde para facilitar o quê? O acesso do cidadão aos agendamentos, aos serviços digitais que estão sendo implementados, né? Então, essa foi esses 3 anos e meio tem sido, né? Foi uma experiência muito válida, né? E eu consegui também, nesse processo, aprender um pouquinho mais do que é a saúde de perto ali, né? A necessidade que o cidadão tem, as dificuldades que todos nós temos quando vai acessar algum serviço como o SUS, né? E que eu confesso aos irmãos, é um serviço fantástico, um serviço sensacional. Muitas das vezes, quem não está vivendo aquele ali como servidor, né? Não enxerga isso de fora. A gente sempre, muitas das vezes, vê mais notícia ruim, mas tem tanto recurso. Vocês deram algo que acontece que eu não sabia, serviço odontológico é fornecido de graça em cada unidade de saúde. E tem uma unidade ali na Prainha que é específica de atendimento odontológico, né? Coisa que o cidadão, às vezes, não tem informação, né? E a nossa proposta e objetivo é trabalhar justamente isso, né? Aproximar o cidadão, né? Dos serviços municipais, né? Um pouquinho mais da minha família. Isso aí é a família do meu pai, do lado esquerdo aqui, do lado direito a família da minha mãe. Com 14 anos, coincidentemente, naquele mesmo ano que eu me batizei, meus pais se separaram, né? Eu vivi esse processo na minha vida, né? De ser filho de pais separados. E, assim, a gente vive aquilo, mas com o tempo a gente viu que Deus transforma, né? As coisas ruins em boas. Aí eu mostro um pouquinho dos meus irmãos, que é o Rafael, fruto depois do segundo casamento da minha mãe, com o Martinelli, que eu ganhei um pai a mais, eu confesso, ele está até aqui presente, e eu ganhei também uma mãe a mais, que foi a Santa, né? E ali a Cristina, está separada na foto ali, que é a primeira filha do meu pai, antes de casar com a minha mãe. Então, a família é meio grande. E aqui é um pouquinho da grande família, né? Outro dia, eu conversando com o pastor Roberto, ele falou, né, citou uma família que ele conheceu que foi assim. Eu falei, pastor, minha família é assim. Quando tem aniversário de alguém, junta todo mundo, né? A família do pai e da mãe. Então, aquela grande festa. E, graças a Deus, assim, apesar da separação, os agregados, né, as novas famílias que foram constituídas, são ali unidas, né? Sempre está presente. Aí, falando um pouquinho daquela pergunta, por que ser vereador, né? Há 5 anos, um pouquinho mais atrás, uma chama despertou no meu coração com relação a fazer mudança, né? Eu sei que nós, como cristãos, né, devemos ser diferentes, ser luz, né, do mundo, fazer todo aquele processo que nós já entendemos de abençoar outras vidas, né? E eu entendi que na vida pública é uma forma de potencializar isso para mais pessoas, né? E isso ficou no meu coração e eu consegui buscar, né, em contato com a Câmara Municipal através de vereador, me envolver um pouquinho mais nisso, e hoje eu estou aqui concorrendo, né, a esse cargo, né? E outro detalhe também é desafios. Desafios, muita gente não gosta, ou tem medo, então, assim, eu confesso que eu sou motivado quando existe um desafio, né? A minha vida, na verdade, no dia a dia, como profissional de tecnologia, são vários desafios que acontecem. A gente tenta sempre solucionar diante de um problema, uma solução, pensar numa solução, num algo que vai resolver aquela situação. Então, ou seja, um desafio. Isso me motiva, né? Outra coisa, eu nunca fui político, né? Tive um pouquinho de contato agora nessa parte de ser um servidor público, né? Pelo menos num período. E isso eu acho que é importante, porque você tem maior, talvez, possibilidade de fazer diferença lá dentro. E outros 2 últimos itens aí, é o seguinte, eu tenho percebido que muita gente, ultimamente, está cansado do político profissional. As pessoas têm observado mais a política, têm acompanhado mais os candidatos, né? E isso aconteceu comigo também, é uma das coisas que me motiva, porque eu estou cansado das coisas ficarem do mesmo jeito. Então, nada melhor do que a gente se disponibilizar, mostrar a cara mesmo, né, para poder fazer diferença naquele meio. E outra coisa, a renovação, né? Eu entendi que se a gente não fizer nada, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Não vai acontecer a mudança, não vai acontecer a renovação. E está em nossas mãos fazer diferença. No dia 6 de outubro, escolher o seu candidato e lá votar 44.700 para vereador. E eu peço para Arnaldinho 20, que tem feito uma grande diferença na nossa cidade também. Esses são os principais motivos que
que me levaram a concorrer, né, a vereador. E falando um pouquinho mais com relação a propostas, essa não é uma proposta, isso aí é a base de tudo, né? A minha principal bandeira é ser transparente, honesto e honrar com a minha palavra, como eu tenho feito ao longo da minha vida pessoal e profissional. Isso aqui tem que ser o básico na vida de cada pessoa, né? Aí tem algumas ideias, algumas sugestões, e algo que tem no meu coração que não é inventar a roda, é algo que já existe em Minas Gerais, é um aplicativo Cidadão Digital, esse nome pode ser qualquer outro, e o projeto Cidadão Digital é mais uma iniciativa minha, né, que visa integrar o munícipe às atividades realizadas na Câmara Municipal, bem como acompanhamento dos projetos, votações, pautas importantes para todo o município. Além disso, o aplicativo é de fácil acesso, terá opções para solicitações, pedidos emergenciais, denúncias e muito mais coisas. Assim como a gente tem vivido aqui na nossa igreja aquele aplicativo, né, que você recebe o aniversariante todo dia e várias outras demandas, né, é algo prático. Você, com o aplicativo instalado, ele vai receber uma notificação e você vai ver lá, vai ter votação sobre a mudança da rua, do nome da rua Curitiba. O vereador Ritt, ele é contrário por causa disso e disso, ou ele é favorável por causa disso e disso. Deixe sua opinião, você pode interagir ali também e pode ser usado para várias outras demandas, né, o aplicativo. Ou seja, o cidadão, que muitas das vezes não acompanha nada do que acontece na Câmara Municipal, não sabe o que se passa, ele vai poder acompanhar ali, usando a tecnologia a nosso favor, né, algo bem prático. Outra situação é arte na praça. O projeto pretende levar entretenimento aos espaços públicos, com apresentações musicais, danças, teatro, coral da igreja, né, e várias outras situações, criando um movimento cultural. As iniciativas públicas sendo uma alavanca para o desenvolvimento local, com o fomento do comércio do bairro, né, espaço de socialização das famílias. A nossa proposta é compreender todas as regiões de Vila Velha, sendo um projeto itinerante. A gente tem visto, acompanhado, a mudança dos locais públicos que tem acontecido, né? Espaços onde eram tomados por pessoas em situação de rua, abandono, né? Têm sido transformados em espaços hoje onde as famílias estão frequentando, né? Como as praças, como outros locais que nós temos visto obras acontecer, como melhorias nos bairros. E nada melhor do que trabalhar, né, um projeto desse que pode levar esse tipo de cultura, de entretenimento ao aquele local. Apaga a luz? Não entendi. Entendi. Então, seguindo aqui, outro projeto é o bairro sustentável. Qual a ideia desse projeto? Nossa proposta envolve participação dos moradores, condomínios, entidades, comerciantes locais, visando destinar, né, de forma correta o lixo. Isso já assim existe, até as lixeiras, né, seletivas ali, né, que tenha essa parte organizada, porém talvez um trabalho de mais conscientização com a população, porque assim começa em casa a nossa coleta, né, a separação do lixo para poder destinar no local correto. Então é uma outra área que a gente pode estar atuando e estruturando de melhor forma um projeto para um bairro sustentável. E vem outros, né, outras pautas, como o comércio e turismo, que visa estimular também, né, transformar a Vila Velha num local de empreendedorismo, de tecnologia. A ideia é propor projetos que melhorem justamente o empreendedorismo, né, e o comércio local, para poder não só ajudar a comunidade, mas, igual a gente vê que nosso bairro Itapuã, principalmente, tem uma área muito grande de comércio, tem ruas principais de comércio, e nada melhor do que fomentar a movimentação disso. A gente tem um polo da Glória hoje, que ele é fantástico, concentra ali uma área muito boa de comerciantes, porém, no nosso bairro aqui mais próximo, existe um potencial muito grande, porém não é tão bem aproveitado. Talvez por quê? Por causa de segurança, né, de trânsito na rua, as pessoas transitarem com mais tranquilidade. Não sei, a gente precisa debater essas questões para poder elaborar um projeto bem estruturado. Mobilidade urbana. Isso aqui muitas dessas ideias aqui foi fruto de um bate-papo, né, com algumas pessoas. E a mobilidade urbana é o quê? Cidades que conseguem integrar soluções fáceis, ágeis e seguras de mobilidade alcançam um equilíbrio entre pedestres, veículos particulares, transporte público individual e, consequentemente, consegue amenizar problemas de deslocamento e gerar mais qualidade à vida das pessoas.
Então, assim, essa mobilidade urbana é muito importante na vida das pessoas. Hoje em dia a gente tem bicicletas aí, que a gente pode usar por aplicativo, né, patinete, várias outras coisas. Porém, igual a questão da ciclovia, ampliação, pensar numa ampliação desse projeto, né? Meu filho estuda ali faz o pré-IFES, né, um curso preparatório ali, do lado do terminal. Só que a gente tem ciclovia na orla, tem ciclovia aqui no bairro, aqui, só que alguns trechos para lá não existe. Então, eu fico com medo danado. Ele quer toda hora de ir de bicicleta, mas, filho, não, é muito perigoso e tal. Assim, são situações que a gente precisa pensar, repensar, sentar, conversar e, junto com a parceria da prefeitura, né, que é o executivo que realmente, de fato, executa as obras, ver as possibilidades de ampliar isso, né? Calçada cidadã, passeia com carrinho de bebê ou com cadeirante nas nossas ruas do bairro. Não só aqui, mas em diversos bairros. É uma tristeza, né? Quem tem bebê recente ou que tem alguém com dificuldade com alguém com mobilidade, né? Igual meu padrasto está com a muletinha agora atualmente, tropeçou já e caiu algumas vezes numa calçada, meu pai tropeçou e caiu, já quebrou o braço, papai está com o braço quebrado, por isso que ele nem veio hoje. Então, assim, são situações, dificuldades do nosso dia a dia, que a gente precisa pensar, trabalhar, sentar junto, né, para poder melhorar. É verdade, a nossa igreja tem a calçada cidadã, chega aqui no condomínio não tem. Então, assim, pensar em algo que facilite, não só para a pessoa que precisa, né, construir a calçada, como os órgãos públicos, para poder facilitar também, de repente, essa construção, algo assim. Fiscalizar, né, que é a principal função do vereador. Então, fiscalizar o executivo, a prefeitura, né, avaliar as irregularidades nas contas públicas, tanto quanto o mau uso das verbas. Isso é uma das funções principais do vereador. É uma das minhas bases também para poder trabalhar ali. E, falando nisso, propostas, nós temos diversas outras, né, sugestões, igual o meu cunhado sugeriu também um food truck, né? A gente precisa pensar no nome também, leis ou situações que facilitem a vida das pessoas que trabalham na rua, né? Igual é uma dificuldade grande e às vezes parece uma contradição. O trailer tem placa, o trailer emplacado direitinho é igual o carro. Por que não pode ficar ali? É igual estacionado igual um carro. Tem que ter um lugar para guardar. Então, são diversas outras coisas. O que ajuda? Tem a pintura ali falando que ali tem um trailer, paga a licença, mas não tem nada demarcando. Quando ele chega para trabalhar, tem um carro. Então, são diversas situações que o empreendedor vive e que pode ser pensado ou trabalhado nisso. Aí, esse quadro eu achei muito legal, que fala justamente do que é a função do vereador e o que não é função do vereador. É função do vereador fiscalizar o prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, propor leis de interesse municipal, debatê-las e aprová-las, votar projetos de lei enviados pelo prefeito, organizar os serviços da Câmara Municipal, representar os anseios populares do bem comum. Eu estou vendo aqui que faltou um negócio aqui, deixa eu ver, gabinete itinerante, eu não falei dele. Que eu li aquela parte ali e me lembrou disso. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, gente. Uma das ideias é o gabinete itinerante que justamente promove aquele último item ali do que é a função do vereador. E que é o quê? Levar o gabinete para várias regiões de Vila Velha, ou seja, cada bairro, cada local, né, e com o objetivo de ouvir as pessoas e as demandas da cidade. Então, essas demandas serão enviadas para a prefeitura, que vão virar alguns projetos para atender os anseios da população. E nessa minha andança aí atual, né, por essa campanha, quando a gente faz uma campanha, a gente fica focado ali o tempo todo, né, e começa a conversar com várias pessoas, não só pedindo voto, mas também ouvindo as necessidades das pessoas. E justamente essa é a proposta de estar presente na sociedade, ouvindo realmente para quem que eu vou trabalhar. Afinal, além do eleitor colocar o político lá, né, eu preciso trabalhar para o eleitor, trabalhar para o cidadão, trabalhar para os munícipes, né? Então, voltando lá nas funções do vereador, e o que não é função? Distribuir cestas básicas, carros, pipa d'água. Antigamente, eu acho que acontecia muito isso, né? Hoje em dia, eu não sei. Trocar voto por alguma outra coisa que seja. Financiar festas, times de futebol, etc. Conseguir vagas em creches, escolas, hospitais. Intermediar qualquer serviço que seja direito cidadão. Se é seu direito, não precisa intermediar, você tem o direito de solicitar ali. Beneficiar-se do cargo público para obter vantagens pessoais. Então,
Isso é o que o vereador deve fazer e o que não deve fazer. Gente, até aqui eu explanei um bocado das coisas que estão no meu coração, do que muitas coisas a gente precisa construir junto, né? O candidato, depois de eleito, também está ouvindo as pessoas, e vocês são as pessoas mais próximas que eu tenho, a minha família, os meus amigos, né? A minha igreja, e eu criei um grupo de apoiadores, né? Para poder me ajudar na divulgação. Se você quiser acessar o grupo, ou fala comigo, ou acessa pelo QR Code aqui acima, né? É onde a gente está postando algumas informações que você pode replicar nas redes sociais. A gente está aí há 2 semanas praticamente, né, das eleições, e eu conto muito com os irmãos. É preciso bater nessa tecla, não só nas orações, que é o principal motivo, né? Porque assim, eu entendo que a vontade de Deus vai ser feita, independente de eu gostar ou não, né? Mas não só nas orações, mas como também me ajudando a divulgar, compartilhando as informações com o seu familiar, com o seu parente, com seus amigos, no seu ciclo de relacionamentos no trabalho, né? Em todos os locais, porque são os números que vão fazer a diferença no final. Então, eu conto com os irmãos nesse sentido. Avançando para o último aqui, deixo meu agradecimento, pastor, seu ministério, seu pastoreio sobre a minha vida, né? E eu lembro que quando, lá em abril, né, um pouquinho no meio de abril, mais ou menos, eu procurei o senhor para a gente conversar, porque eu tinha dúvidas se era isso que Deus queria para mim, né? Conversando com o pastor, a gente pensou na estratégia para poder buscar uma resposta de Deus para isso, né? E após esse processo, hoje eu posso caminhar com paz no coração, né? E a partir desse momento, digamos, um pouco atrasado comparado aos outros candidatos que começaram já a divulgar um monte de coisa, e eu estava meio na minha, com essa preocupação de fazer a vontade de Deus, sabe? E com a conversa com o pastor, ele me incentivou bastante, né? E não só o pastor, mas minha esposa, meus familiares, né? E algo que eu carrego no meu coração é a paz hoje. Então, estamos caminhando para a reta final, né? Conto com o apoio dos irmãos para essa divulgação que eu já mencionei. Não só a divulgação, ajuda na divulgação, mas também, se vocês puderem doar, fazer alguma doação financeira, isso é muito, muito bem-vindo. Eu estou com alguns materiais aqui na lateral, né, que os irmãos quiserem levar para poder me ajudar, quiser disponibilizar o carro para botar o adesivo. É a reta final, onde a gente precisa de muito mais divulgação para justamente, né, fazer diferença, né? Então, mais uma vez, pastor, agradeço. Esse é o tempo que eu tinha aqui para poder falar com os irmãos, e passo a palavra para o senhor. Queria saber se algum irmão tem alguma pergunta, alguma dúvida que gostaria de tirar nesse momento com o Rit. Você pode se deslocar até aqui e usar o microfone e fazer de forma direta essa pergunta ou essa questão. Tem algum irmão, alguma irmã que gostaria de fazer alguma pergunta a ele? Um de cada vez. Um de cada vez. Alguém? Bem esclarecido, né? Então, hoje nós temos poucas pessoas, talvez a gente marque um outro momento durante a semana, à noite, que talvez possa abarcar outras pessoas. A gente pode ver entre a semana que vem e a outra, para poder ter outras pessoas que não estão aqui para também ouvir isso e ponderar e fazer as indicativas, né, na sua urna lá. Nós vamos então orar mais uma vez, nós vamos fechar esse momento aqui. Aqui do lado, como o Rit falou, tem o material dele, se você quiser pegar, levar para o seu condomínio, levar para a sua família, estabelecer apoio, ele precisa desse apoio, e você pode ser uma pessoa que agregue valor nesse tempo e faça diferença junto a essa campanha com ele, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo que o Senhor estabeleceu, em que nós como igreja podemos aqui reunir, ouvir um pouco do Rit, quem ele é, o que o Senhor tem estabelecido sobre ele como proposta e aquilo que ele tem estendido agora a todos que aqui estão e ao longo da sua campanha, para que seja exatamente um pano de fundo do seu chamamento, da sua vocação nesse tempo para a Câmara Municipal. Que o Senhor estabeleça a todos o discernimento, a sabedoria, para que entendam a tua vontade, façam cumpri-la, e que assim
sendo possível que este voto faça diferença ao pleito eletivo do nosso município e ao futuro daquilo que envolve os nossos bairros, as nossas regiões e, de forma maior, esta cidade. Nós te pedimos a tua bênção sobre a vida dele, sobre essa campanha, sobre a sua candidatura e também, de forma específica, sobre toda a sua família. Que esta bênção do Senhor possa continuar fazendo diferença sobre ele. Nós assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, nós fechamos aqui o tempo. Quem quiser participar, está ali do lado, serão bem-vindos. Se você quiser participar desse momento aqui, tirar uma foto junto com o Rich, vocês são bem-vindos aqui nesse tempo.